pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, de Louise O'Neill, publicado pela Dark Side Books e que faz parte do selo Dark Love. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui a convite da Dark Side Books pra comentar com vocês o que eu achei sobre o livro A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Esse é um reconto daquele conto clássico, A Pequena Sereia, do Hans Christian Andersen. Então, na realidade, ele é baseado naquele conto original e não na adaptação da Disney. Ou seja, como vocês sabem, os contos originais, contos de fadas, eles já são um pouco mais brutos, mais cruéis, assim, não tão infantilizados, nem sempre com finais felizes, então é bem diferente daquela coisa mais açucarada, assim, da Disney, né? Inclusive eu comentei muito a respeito dessa questão de contos de fadas no original mesmo, num vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards caso você tenha curiosidade, porque lá eu falei um pouco mais sobre essa questão. Então aqui a gente tem uma história baseada em um conto original, que já é diferente daquela versão romantizada da Disney. Então essa releitura, ela vai trazer uma versão mais dura, mais crua, sem floreios, justamente com o propósito de trazer à tona esse machismo institucionalizado. Então eu vou explicar pra vocês mais pra frente o que eu quero dizer com isso, mas vamos logo pro enredo. O livro vai contar a história da Gaia, que é a nossa pequena sereia aqui. Ela é a filha mais nova do Rei dos Mares, ou seja, ela é uma princesa. E aqui nessa história, ela vive em uma sociedade, assim, que é extremamente machista, mas não é, assim, aquela coisa, ah, ok, machista, beleza. Não, é um absurdo de machismo. É, assim, o extremo. É uma situação que dá raiva, que incomoda mesmo. Você vai lendo e você vai percebendo o domínio que os homens dessa sociedade têm sobre as mulheres. É absurdo, assim. Chega a dar nervoso mesmo quando você tá lendo. É com relação a como elas devem se portar, ao que elas devem ou não almejar pra elas. Na realidade, elas não têm voz, não têm poder, não têm direitos de nada, não têm liberdade. Elas simplesmente têm que ser belas como acessórios. Elas vão servir como esposas, como filhas desses homens e apenas isso, sabe? Elas não têm direito a basicamente nada. Inclusive, eu acho que o último livro que eu li que causou tanto incômodo assim, que me deixou tão desconfortável, foi o Conto da Aia, porque justamente é um recorte assim do extremo, quando o machismo chega a ser, como eu falei pra vocês, institucionalizado, ou seja, é normal, é legal ser machista. Então nessa sociedade, assim, as mulheres elas não têm direito a nada, como eu falei pra vocês, elas só têm que ser acessórios, elas não têm voz, não têm liberdade, elas são completamente manipuladas desde novinhas a acreditar que aquilo ali é o certo, que é o normal. Então todo mundo, homens e mulheres, pensam dessa forma e agem dessa forma, porque é a regra realmente ali daquele mundo deles. E assim, é pra incomodar mesmo, sabe? Esse recorte que a autora pega dessa sociedade nesse machismo institucionalizado é pra incomodar, é pra você ler e falar, caraca, tá tudo errado mesmo. Então assim, nós, leitores, nós percebemos as coisas que não estão corretas, não estão justas na história. Mas as personagens aqui, elas estão vivendo aquilo seguindo o fluxo. Então vários personagens têm comportamentos que você fica chocado. E isso não quer dizer que essa história seja necessariamente um retrato fiel da nossa sociedade atual. É uma fantasia. Então você tem que levar em consideração esse mundo que eles estão vivendo ali, aquele universo. E assim como na adaptação da Disney, a Pequena Sereia aqui, ela aspira um algo a mais. Ela sonha em desbravar o mundo, descobrir o que tem no mundo dos humanos, né? Ela sente que tem algo ali errado, só que ela não sabe muito bem o que. E quando ela completa 15 anos, é que ela realmente vai ter uma experiência única, que é poder subir na superfície e ver como é o mundo dos humanos, apenas por um dia, tá? Não é ficar por lá. Ela vai chegar lá e vai ver o que tem. Então ela tá ansiosa por esse momento, afinal de contas, ela é podada o tempo inteiro, ela não pode se expressar, ela tem que ser discreta, ela tem que ser, assim, muito bem comportada, muito obediente, porque ela é ensinada, né, doutrinada desde criança a viver uma vida focada na beleza, num mundo onde a beleza é tudo, não importa a inteligência, interesses, a sua personalidade, você tem que ser linda, como um bibelô. E o pai dela muitas vezes fica estimulando essa competição, até mesmo entre as filhas dele, né, então as irmãs ali ficam competindo numa ditadura louca da beleza, onde elas até chegam a se mutilar pra ficar bonitas, chegam a passar fome, sabe, tem coisas assim muito absurdas. E apesar de ser uma fantasia, é assustador perceber o quanto a gente consegue fazer alguns paralelos com a nossa realidade. Essa rivalidade entre as irmãs é algo que elas estão reproduzindo ali automaticamente, reproduzindo um conceito machista por conta do meio. Elas são literalmente fruto do meio. Como eu falei pra vocês, a Gaia, ela é um tanto questionadora, então ela fica incomodada ali por dentro, ela sabe que tem alguma coisa errada. Nesse momento que ela vai pra superfície e vai ter essa oportunidade de finalmente conhecer o mundo dos humanos, né, dar uma espiadinha ali, ela encontra uma
numa embarcação com humanos ali, tendo uma festa, e ali ela se encanta por um humano, ela se apaixona perdidamente, ela nem sabe o que é isso, ela tem 15 anos, mas ela se encanta por aquele cara, e ela fica ali o dia inteiro observando aquele humano, até chegar num momento em que há uma tempestade, a embarcação vira e ela acaba salvando esse humano porque ela não quer deixar ele se afogar e morrer. E depois disso ela passa semanas pensando no assunto, no que ela pode fazer com relação a isso. Ela tem também uma outra razão pela qual ela se interessa tanto pelo mundo dos humanos, então ela vai arriscar tudo que ela tem em um plano pra fazer isso funcionar. E se vocês já assistiram a adaptação da Disney ou já conhecem a história da Pequena Sereia, provavelmente vocês já vão saber o que ela vai arrumar aí pra resolver essa situação, né, pra ir em busca dos seus sonhos. Mas nessa história é algo muito mais visceral, é algo doloroso de ler. Os sacrifícios que ela tem que fazer em nome desse sonho e desse amor que ela ainda tá descobrindo é muito cruel, é doloroso mesmo de ler. E eu não vou contar mais pra vocês sobre o enredo em si, mas eu vou falar sobre a minha experiência de leitura. Eu gostei muito da leitura, eu li bem rápido, eu acho que, sei lá, uns 2, 3 dias, é um livro curto até, e essas questões que ele levanta fazem com que você fique curiosa ou curioso e fique querendo descobrir o que vai acontecer, porque apesar de ser uma história muito conhecida, né, a maioria das pessoas já sabe o que acontece ou ouviu falar, a autora coloca aqui vários detalhes, coisinhas pra você ficar pensando, ficar se questionando, ficar até horrorizado, como eu falei pra vocês. E outra coisa que eu achei super interessante é até a mitologia que envolve as sereias, né, como que é a estrutura desse mundo, né. Então a gente tem aqui vários detalhes, né, curiosidades que a gente fica se questionando, mas e aí, e isso? Como que é isso? Como que funciona isso? A autora vai dando algumas pistas ali, até porque a fantasia, como eu falei pra vocês, não dá pra questionar tudo, porque aqui, né, é uma fantasia de sereias, né, então a gente tem aqui algumas criaturas, como os tritões, como as Rusalka, ou Rusalka, não sei, que são da mitologia até de origem russa, se eu não me engano. Então existe toda uma mitologia que a autora vai mexendo ali, vai trabalhando pra construir essa história. E é aquilo que eu falei pra vocês, as situações, as cenas, algumas frases causam muita revolta, mas é proposital, porque a autora quer mostrar pra gente o quanto o machismo estava enraizado naquela sociedade, naturalizado por homens e por mulheres, sendo reproduzido ali constantemente, e a gente sabe que isso envenena a sociedade, né? Isso causa prejuízos não só pras mulheres, né? Pros homens e pras mulheres. Ah, Ju, mas então você tá falando que todos os homens nessa história são machistas e são odiosos, são terríveis, são grandes vilões. Eles não são grandes vilões, mas a gente fica com raiva assim porque eles propagam esse machismo, como todos, como eu falei pra vocês. Tem personagens até que não são tão odiosos assim, que na realidade seguem um fluxo pra mudar a situação, mas pensa comigo, o pai da Gaia, ele é um baita ditador. As filhas dele até reproduzem muito a frase, a palavra do rei é lei. Elas falam isso mecanicamente, porque elas estão acostumadas, sem pensar, sabe? Então, você imagina se hoje em dia houvesse uma ditadura ou um governo opressor aqui, hoje. Quantas pessoas teriam coragem de se opor? Quantas pessoas iam realmente arriscar suas vidas pra fazer alguma coisa contra? Então, gente, é aquela coisa que eu sempre bato na tecla com vocês aqui. Não dá pra vocês descartarem o contexto de uma história. Seja ficção, o que for, mas principalmente ficção e fantasia, assim, né? Ainda mais com um toquezinho de distopia. Vocês sempre têm que levar em consideração as regras daquele universo, daquela história, onde que se passa, com quem, quando. Tem que levar em consideração, porque apesar de essa história ser fantasiosa, não ser um reflexo 100% da nossa sociedade, eu acho que a mensagem aqui, ela tá bem clara. A mensagem, ela é universal. Então sim, o livro vai abordar o feminismo quando ele coloca uma personagem que busca escapar dos padrões impostos pelo seu meio, que questiona a sua existência, a sua própria realidade. E quando a personagem pensa, peraí, tem alguma coisa errada, não tá certo. Não pode ser certo quando eu não tô feliz, quando eu não posso tomar as minhas próprias decisões, ter as minhas próprias escolhas, quando eu sou privada do que me faz bem, quando eu tenho que me moldar naquilo que o outro quer que eu seja e não aquilo que eu realmente sou. Isso é o feminismo, é você se questionar e buscar respostas. E um último comentário com relação a essa edição, a tradução foi feita pela Fernanda Lizardo, e se vocês tiverem curiosidade em saber um pouquinho mais aí sobre o processo de tradução, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que a Thaís fez com a tradutora, que tá excelente, enorme, lindo. Assistam lá que eu recomendo muito. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de saber o que eu achei desse livro. Se vocês já tiverem lido, deixa aqui nos comentários pra eu saber o que vocês acharam também. E deixem também o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. Vejo vocês então em um próximo vídeo, um beijão e até lá. Tchau, tchau.